Poxa, esse número, 1 milhão por dia. Assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão. É 1 milhão de geração de renda por dia. Assim, como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. E você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era o quê? Ter uma carteira de renda mensal generosa, tá certo? E eu consegui. Através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e, posteriormente, controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. Mas a conscientização de que você tinha que seguir um traçado pré-definido foi a partir de 1970, 71, quando eu realizei o trabalho. O trabalho, ele gerou em mim a expectativa de que realmente aquele era a trajetória, aquele era o caminho, entendeu? Então, a minha percepção e a minha convicção era tão forte que eu acabei criando um trabalho chamado, já que ele era baseado em ações, né? Hipoteticamente gerando a fantasia de que ações garantem o futuro, né? Então eu digo o seguinte, se eu tivesse que reeditar um trabalho como esse, com a experiência que eu tenho e com a dimensão que isso aconteceu, eu acrescentaria um O no ações garante futuro. Então ficaria ações garante um ótimo futuro. Entendeu? Eu recebo os dividendos, veja bem, sempre com alegria, claro. Essa participação nos dividendos, ela veio progressivamente, na razão direta, que eu disciplinei a minha conduta e tive a paciência suficiente para poder ir reinvestindo todos aqueles recursos que eu ganhava. É isso. E veja bem, eu faço isso até hoje. Os valores, é claro, mudaram, mas eu faço isso até hoje, com a mesma disciplina, tá certo? E tendo a mesma paciência, tá entendendo? Essa é a realidade. Então, a renda mensal, ela veio progressivamente aumentando, não é isso? E então, se você prossegue fazendo a mesma coisa, o efeito multiplicador, ele é fantástico, tá entendendo? Então, esse efeito multiplicador, ele era pequeno e passou a ter uma dimensão muito mais... Uma consistência. Muito bem, o dividendo, ele oscila. É muito cara de pau você, cara. Ele oscila. Algumas empresas que detinham um caixa alto acabaram dando uma derretida no caixa, dando uma aliviada nesse caixa. E isso foi feito através do quê? Através da distribuição de dividendos, está correto? Então, o ano de 2021 foi um ano que estabeleceu um recorde inédito, tá entendendo? Na minha carteira. Por quê? Porque eu tinha ações de empresas que distribuem bons dividendos. No mercado, nós temos empresas que distribuem dividendos, mas não bons dividendos, tá entendendo? Essa aqui é a realidade. Então, foi um ano generoso que eu gostaria que ele se perpetuasse. É claro que eu tenho o sentimento que não vai se perpetuar em virtude da anormalidade, não é isso? Mas a minha carteira gerou um dividendo bastante expressivo e eu acabei até fazendo uma divisão, né? Eu não fico sistematicamente avaliando e somando quanto eu recebo de dividendos. Quando chega no fim do ano, você pega toda a documentação, não é isso? E aí é que você tem a percepção de quanto você ganhou. Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De R$1.015.000. Ai, então, e qual que era a sua prioridade nesse processo? A minha prioridade era ter uma carteira de renda mensal generosa. Perfeito. Deixa eu perguntar então, Barsi, assim, agora, brincadeiras à parte, né? Poxa, esse número, 1 milhão por dia, assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia, assim. Como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia?
com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. Sim. Tá entendendo? Mas vamos Que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero aqui, então. Vamos do zero, né? Tem muita gente que está assistindo a gente agora que já investe, gente que começou a investir recentemente e gente que quer começar a investir, mas ainda não começou a investir, tá? A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a AGF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Um foco para poder entrar no mercado e não ser assim surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade.